Deus é bom e estamos aqui mais uma vez, meditando em Eclesiastes, capítulo de número 10, verso 9. Vamos lá, você compartilhe, inscreva-se. Às vezes dá um trabalho realizar essas coisas que parecem tão simples. Compartilhe, inscreva-se aí e vamos aprender juntos. O versículo diz: Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. E a versão Almeida Revista e Corrigida. A nova atualizada diz: Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem arranca pedras será ferido por elas. E o que racha lenha se expõe ao perigo. A versão NVI vai nos dizer da seguinte forma: Quem arranca pedras com ela se ferirá. Quem racha lenhas se arrisca. A NTLH diz: Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Façamos aqui uma breve comparação deste versículo. Cada versão enfatiza os perigos inerentes a atividades comuns e o fato de que a ação pode causar prejuízos ao próprio trabalhador. A Almeida Revista e Corrigida coloca a palavra acarretar, que sugere o ato de carregar ou manipular as pedras. Manipular pedras. O termo maltratado implica um sofrimento ou lesão física resultante da manipulação das pedras, do trabalho realizado. E aí vem a segunda frase, a segunda cláusula que diz: expõe-se ao perigo. Dá uma ideia de que o risco está sempre presente no trabalho com lenha, mas não é tão específico quanto as consequências. A NAR diz: a questão arrancar remete a um esforço físico significativo de retirar pedras que envolvem uma força maior. Ela usa a palavra ferido, torna mais clara a consequência física direta, especificando que o trabalhador pode ser machucado. E aí nós podemos colocar o trabalhador de uma forma ampla, de uma forma tanto física quanto ao trabalho espiritual. A frase sobre o perigo da lenha é idêntica ao Almeida Revista Corrigida, com foco na exposição ao risco. Exposição ao risco. Há uma exposição ao risco aquele que se propõe fazer alguma coisa, se propõe fazer e realizar algum trabalho específico. Nova Versão Internacional, ela coloca as palavras com elas se ferirá. Destaca a ligação direta entre o ato de arrancar as pedras e o ferimento. Coloquei uma ligação entre o ato realizado e as consequências que podem vir, dando uma sensação de imediatismo e de perigo, de que o perigo está intrinsecamente ligado à ação. O perigo está intrinsecamente ligado à ação. Aqui, que nós podemos genericamente dizer de uma ação de trabalho. Se arrisca, traz uma linguagem mais moderna e coloquial, enfatizando a natureza arriscada do trabalho com lenha, mas sem os detalhes específicos de ferimentos. A Almeida Revista Atualizada, muito semelhante à Almeida Revista Corrigida, usa os termos maltratado e expõe-se ao perigo, mantendo a mesma linha de pensamento, mas com uma leve diferença no tom, mantendo uma linguagem tradicional e formal. A linguagem de hoje usa a palavra acabará se machucando. Essa frase acabará se machucando, ela
sugere uma inevitabilidade do acidente. Acabará se machucando, ou seja, é inevitável. Vai se machucar de uma forma ou de outra. Vai se machucar de uma forma ou de outra. Eu digo que isso também, o ato do trabalho com pedras, mas o ato de trabalho com seres humanos, sempre nos trarão alguma frustração. Vamos lá. Dando a entender que, ao trabalhar com lenha, o machucado não é apenas uma possibilidade, mas quase uma certeza com o tempo. A palavra ferido, como na nova atualizada, enfatiza o resultado direto da ação física. Muito bem, vamos aqui à frente, nesta breve reflexão destas comparações. Essas traduções, apesar de nuances diferentes, apontam para a mesma verdade. Qual é a verdade? No trabalho, especialmente em tarefas manuais e difíceis, sempre há riscos de machucadas e perigo. Espiritualmente, aqui ele aplica para o lado espiritual. Apliquemos aqui, façamos essa aplicação para o lado espiritual. Podemos refletir sobre a necessidade de prudência e cuidado em nossas ações, sabendo que o trabalho, seja ele físico ou espiritual, muitas vezes exige atenção para evitar danos terríveis. Uma breve reflexão e exegese desses pontos. A sabedoria aqui nos chama a reconhecer os riscos, a sermos cuidadosos em todas as nossas ações e também a entender que, em todas as áreas da vida, há consequências inevitáveis que precisam ser levadas em conta. Precisam ser consideradas as consequências possíveis. Não fique contando que tudo vai ser como você quer. Isso é coisa de criança. Quem cortar pedras será maltratado por elas. Essa primeira cláusula, essa primeira parte, quem cortar pedras será maltratado por elas, refere-se ao risco que acompanha a ação de quebrar ou cortar pedra. O trabalho pesado e perigoso envolvido nessa tarefa pode resultar em acidentes. A imagem de ser maltratado pelas pedras sugere que o próprio objeto do trabalho pode se voltar contra a pessoa que a manipula, o próprio objeto. No sentido mais amplo, isso pode ser visto como um lembrete de que até mesmo os esforços para atingir objetivos dignos podem trazer desafios e sofrimento. Ou seja, aquele trabalho que é digno, aquele trabalho para alcançar um objetivo solene, eles também trazem desafios e muitos sofrimentos. A segunda cláusula diz: o que rachar lenha expõe-se ao perigo. A segunda metade, o que rachar lenha expõe-se ao perigo, reforça a mesma ideia, apontando que atividades cotidianas e produtivas envolvem riscos. A pessoa que racha lenha corre o risco de se ferir com um machado ou ser atingida por um pedaço de madeira. Aqui a mensagem é clara. Em todas as nossas ocupações, há sempre a possibilidade de que as próprias ferramentas ou processos que utilizamos para construir algo também possam causar danos, caso não haja cuidado. Cuidado. Sabedoria no reconhecimento dos riscos. Tudo há um risco, tudo há um custo. Assim é a vida. Não espere outra coisa ou de outra forma. Tudo há um custo, tudo há um risco. Calcule os riscos, as perdas, os ganhos, para não se frustrar, para não se decepcionar. Sabedoria no reconhecimento dos riscos. Este versículo é um lembrete de que devemos estar atentos e conscientes dos riscos nas atividades diárias. Ele nos convida a exercer a sabedoria prática, que implica em reconhecer os perigos
e tomar as devidas precauções, evitando a imprudência ou negligência em qualquer situação. Também podemos expandir o significado para as relações e decisões da vida. Muitas vezes, o que construímos ou trabalhamos pode nos trazer desafios inesperados. A sabedoria, portanto, não é apenas fazer o trabalho, mas fazê-lo de maneira cuidadosa e responsável, para que também não haja frustrações. Reconheça isso. Muitas vezes, o que construímos ou trabalhamos pode nos trazer desafios inesperados. Pode trazer desafios inesperados na sua vida. Então esteja pronto para os desafios, para as decepções e até para certas traições pontuais. Lamentavelmente, acontecerão. Vamos aqui a uma aplicação teológica. Este versículo nos oferece uma visão de prudência. A prudência, ser prudente. Uma visão de prudência. No contexto da sabedoria de Eclesiastes, ele nos lembra de que a vida é repleta de incertezas. Olha aí uma coisa que agrega muito ao nosso conhecimento e à nossa maturidade. A vida é repleta de riscos, a vida é repleta de incertezas. A vida é repleta de incertezas. Aquele belo poema, aquela bela intenção, aquele meio coração, aquele olhar singelo, aquele olhar tão encantador, aquela voz tão doce, aquele ser tão meigo. A vida é repleta de incertezas e desafios. Aquele sim pode vir ou não. Aquele sonho pode não acontecer. Trabalhar com diligência e cuidado é essencial. Mas mesmo assim, devemos estar cientes de que o perigo pode estar presente nas coisas mais simples. O perigo pode estar presente nas coisas mais simples. Isso também reflete o quê? A fragilidade da vida humana diante das forças naturais e dos desafios cotidianos. O ser humano é frágil, tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Nós vemos que tudo atinge certas pessoas, tudo pega só na ferida, e nós percebemos isso com as reações. Apenas reativos, pessoas reativas. Elas agem impulsivamente e podemos perceber. Oh, quão frágil tu és! Não suporta uma crítica, não suporta um não, não suporta uma frustração. Deixa logo partir do teu coração, se enchendo de desilusão. Em meio a tantas paixões, nesses turbilhões de sensações, você é dilacerado, é despedaçado, como a mais singela flor pisada e desprezada. É a vida. Além disso, espiritualmente pode ser uma advertência para que mantenhamos uma postura de humildade e vigilância, sabendo que em todas as áreas da vida nós precisamos depender de Deus para nos guiar. Por favor, entenda isso. Entenda isso, por favor. Por favor, compreenda isso. Isso aqui é muitíssimo importante. Em todas as áreas da vida precisamos depender de Deus para nos proteger e guiar. Veja bem, na sua área espiritual, emocional, intelectual, financeira, conjugal, ministerial, social, filantrópica, seja qual for, você depende de Deus. Você depende de Deus para o seu projeto dar certo. Você depende de Deus para os seus sonhos serem realizados. Você depende de Deus para os seus projetos serem concretizados. Você depende de Deus para ter um intelecto reto, linear na verdade. Você depende de Deus para ter uma mente boa no sentido de mentalidade boa.
Você depende de Deus para ter uma família abençoada. Você depende de Deus para ter um negócio abençoado. Você depende de Deus para ter um filho, uma filha abençoada, para ter um esposo, uma esposa abençoada. Depende de Deus. Veja bem, você não depende dessas pessoas especificamente, que às vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa e perspectiva 100% no outro. Olha aí onde nasce a frustração. Não, a dependência é de Deus. A dependência não é do esposo nem da esposa. A dependência não é do namorado ou da namorada. A dependência não são das circunstâncias. A dependência não são dos momentos específicos. A dependência não são de situações favoráveis ou desfavoráveis. Não. Cresça, amadureça. A dependência é de Deus. Deus, para nos proteger e para nos guiar. Os melhores conselhos dos homens são rasíssimos diante da imensidão dos conselhos eternos do Pai. Mesmo os esforços mais nobres e necessários podem resultar em dificuldades. Pois é, mas a sabedoria nos ajuda a enfrentar estes desafios com discernimentos e prudência. Para finalizarmos, aplicação prática. Veja bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, no dia a dia, isso nos incentiva a sermos cuidadosos, cuidado, diligência, a planejar bem nossas ações e agir com responsabilidade. Não seja leviano nas suas ações e atitudes. É preciso agirmos com total responsabilidade, com autorresponsabilidade, seja no trabalho ou em nossos relacionamentos. No trabalho e nos relacionamentos. Isso fala de todos os relacionamentos de forma geral. Não basta ser diligente, é preciso também estar atento aos riscos e perigos ao longo do caminho. Assim podemos minimizar os danos e maximizar os frutos de nosso trabalho. Pai, te louvamos mais uma vez. Te exaltamos mais este momento. Te agradecemos por esta meditação. Ajuda-nos, ó Pai, a termos cautela, prudência, entendemos os perigos e os riscos das ações, dos trabalhos que realizamos neste mundo. Abençoa, Deus, ao que está ouvindo esta palavra, esta mensagem. Dá-lhe sabedoria, entendimento e maturidade plena. Louvo-te e agradeço-te, Papai, em nome de Jesus. Amém.